Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Matheus Godoy e hoje a gente vai falar sobre como estruturar uma carteira de investimentos. O termo diversificação é muito bem comentado no âmbito dos investimentos. É muito comum ver as pessoas falando que só diversificação salva, você não consegue ter sucesso sem diversificar a sua carteira de investimentos. E na verdade isso está correto. Basicamente porque a gente não consegue prever o futuro. Se a gente soubesse aquele ativo que no longo prazo ou que nos próximos anos vai se valorizar mais do que todos e que não vai desvalorizar, a gente poderia simplesmente colocar todo o nosso patrimônio nesse ativo, porque a gente teria certeza que esse ativo seria o que mais se valorizaria ao longo do tempo. Mas isso não acontece, a gente não consegue prever. Portanto, a diversificação é uma forma de proteger o nosso patrimônio, proteger a gente das oscilações, ao mesmo tempo que nos direciona para o nosso objetivo, porque as classes de ativos elas têm uma função importante na nossa carteira. Então é interessante também ter uma diversificação não só para proteção, mas também para ter parcelas que fazem sentido para algum objetivo específico. Ou seja, eu tenho renda fixa porque é a minha reserva de emergência. Boa, eu tenho fundos imobiliários porque eu quero uma geração de renda passiva mensal. Eu tenho ações porque eu quero um potencial de crescimento. É a parte da minha carteira onde eu vou querer que os meus investimentos se valorizem muito mais. Eu vou ter investimentos no exterior para proteger o meu dinheiro, para ter uma exposição em um país desenvolvido. Então, cada classe de ativo tem uma relevância na carteira. Esse é um outro ponto importante da diversificação. Partindo do princípio que você já sabe que é importante ter uma diversificação na carteira, tanto para proteção como também para objetivos diferentes, a gente parte agora para a etapa de estruturar essa carteira. Nem todo mundo estrutura uma carteira de investimentos da mesma forma, até porque cada um tem um objetivo específico e a tomada de decisão ela vai ser única de acordo com cada pessoa. É muito difícil apesar de duas pessoas terem estratégias muito parecidas, que elas tenham exatamente os mesmos ativos em exatas proporções. É muito difícil isso. Então aí já vem um insight de que não necessariamente você precisa investir da mesma forma que alguém de muito sucesso investiu, para que você chegue também nesse patamar. Porque grandes investidores têm carteiras totalmente diferentes, têm classes de ativos totalmente diferentes, tem grandes investidores que têm uma grande porcentagem em criptomoeda, por exemplo, tem grandes investidores que não investem em fundos imobiliários, tem grandes investidores que acabam colocando um patrimônio muito grande de renda fixa, então é muito variado. A gente tem que entender que cada um tem sua realidade e a gente tem que adequar a nossa estruturação de carteira com base na nossa realidade e nosso perfil de investidor também. Então aqui a gente vai fazer na prática agora, eu vou explicar na prática o que seria essa diversificação. Beleza, eu entendi que diversificar os meus investimentos basicamente é eu ter várias classes de ativos. Então eu posso ter fundos imobiliários, posso ter ações, ativos no exterior como ETFs, stocks, REITs, também posso ter criptomoedas, renda fixa. Mas beleza, a partir do momento em que eu faço essa primeira escolha, o que eu faço depois? Então a gente vai ver na prática o que seria essa estruturação de carteira. Aqui nós temos alguns modelos de carteira. A ideia não é se atentar muito às porcentagens, mas sim a ideia do que seria uma estruturação de carteira. Aqui eu vou mostrar um pouco como que seria essa questão da diversificação. Então nós temos 4 modelos de carteiras. O foco aqui não são os ativos em si e nem a porcentagem em cada um deles, mas sim mostrar que quando a gente fala em estruturar uma carteira de investimentos, o primeiro filtro ali é definir a porcentagem em cada classe de ativo. Então se a gente parar para analisar, da carteira 1 para a carteira 4, a renda fixa vai reduzindo, são carteiras diferentes. Eu tenho outras proporções também de exterior, ações e FIIs. Inclusive eu não tenho aqui criptomoeda, que pode também estar em uma carteira, inclusive uma carteira previdenciária. Eu, por exemplo, tenho criptomoedas, tenho Bitcoin na minha carteira de investimentos. O ponto é você estabelecer porcentagens para cada classe de ativo. Você vai estabelecer lá quantos por cento vai ter em renda fixa, FIIs, ações exterior, criptomoedas. Mas antes disso, definir quais ativos você vai ter. Porque pode ser que você nem invista de início no exterior, ou não tenha ações, ou não tenha fundos imobiliários, comece apenas com renda fixa. Então, essa estruturação de carteira ela pode variar conforme o seu conhecimento vai aumentando. Então, ela é um tanto dinâmica. Vai chegar um ponto em que sim, ela pode ficar mais estagnada ali e travada no modelo que você definiu ser o melhor com base no seu perfil de investidor e nos seus objetivos. Mas, por exemplo, vamos imaginar ali a carteira 3,
que você coloca 25% em renda fixa, você coloca um tanto em fundo imobiliário, ações e exterior também. Nesse cenário a gente não tem CRI. A partir desse momento, beleza, eu vou ter essas porcentagens. E agora? Depois disso, você vai para uma outra análise. Agora eu tenho que analisar os ativos que eu vou ter dentro dessa porcentagem. Vamos iniciar aqui pelos fundos imobiliários. Então, por exemplo, eu defini que eu vou ter uma porcentagem X lá na minha carteira em fundos imobiliários. Dentro dessa porcentagem X, que pode ser 30%, 40%, 50%, outra porcentagem também, eu vou ter vários ativos que vão compor os 100% dos meus fundos imobiliários. Então não necessariamente eu vou ter um ativo que vai representar aquela porcentagem que eu defini. Isso também não é recomendado. Isso não seria uma diversificação coerente. Então, para você conseguir diversificar dentro das classes de ativos, é interessante que você estude, se aprimore, entenda quais são os tipos de ativos, os tipos de segmentos, os setores. No caso dos fundos imobiliários, a gente tem fundos de recebíveis, que são os chamados fundos de papel, onde investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Nós temos os fundos de tijolos também, que aí entra logística, shoppings, varejo, híbrido, lajes corporativas, temos desenvolvimento, agronegócio também. Então nós temos vários segmentos de fundos imobiliários. E aí também é interessante de fazer ali uma alocação. Opa, eu vou ter 25% em recebíveis imobiliários, vou ter 30%, 20%, eu não vou ter fundo de papel. É importante definir essa quantidade. A partir do momento que você define isso, aí a gente vai para um outro filtro. Ou seja, beleza, eu vou definir ali, vamos pegar como exemplo essa carteira estruturada aqui, que eu vou ter 30% em recebíveis, 25% em logística, 20% em shoppings e aí por diante. Agora eu tenho que analisar quais são os ativos. Eu vou para um outro filtro. Agora já vou analisar os filtros de ativos. Aqui já deixando claro, tem vários ativos, mas isso também não seria uma recomendação de compra. São só alguns exemplos para te mostrar que para cada setor de fundo imobiliário você pode ter mais de um ativo. Então, por exemplo, ali em recebíveis, eu tenho 5 opções aqui. Não são todas as opções do mercado, não são necessariamente as melhores, são apenas 5 opções. Eu posso ter 1, 2, posso ter 3 fundos imobiliários de recebíveis, eu posso ter 1, 2, 3 ou até mais fundos de logística. Também é importante tomar cuidado para não pulverizar muito, porque além de fundos imobiliários, pode ser que você tenha na carteira ações, exterior, e aí se você tiver muitos fundos imobiliários, um nível que você não consiga acompanhar, imagine isso, mais ações, mais ativos no exterior, fica muito complicado de você ter um acompanhamento dos ativos. Então é interessante você ter uma quantidade de ativos que você consiga acompanhar e não também ter ativos que são extremamente semelhantes numa carteira. Às vezes é interessante selecionar os melhores ali, mas ainda assim é possível você ter mais de um ativo em cada setor. E não necessariamente você precisa ter todos os setores na sua carteira. Agronegócio, por exemplo, é um setor dos fundos imobiliários que é muito novo. Vários investidores ainda não investem no setor de agronegócio. Então, para muitas pessoas faz sentido de ficar de fora desse setor. Isso é uma decisão que você tem que tomar com base no seu conhecimento. Da mesma forma que com fundos imobiliários, agora a gente vai para ações. E para ações, depois que a gente define uma quantidade que vai ter na carteira, a gente tem que analisar quais são os setores das empresas. Nós temos ali setores bancários, de bancos, temos energia, seguros, o setor de seguradoras, saneamento e também temos commodities, onde entram empresas como Klabin, de papel e celulose, Vale, de mineração, Petrobras, na parte de petróleo, tem Unipar também na parte de químicos. Então tem várias empresas de commodities. Geralmente os investidores buy and hold, que são aqueles investidores ali que pensam em uma carteira previdenciária para realmente longo prazo, para segurar ações, a não ser que elas percam fundamento ou algo do tipo, os principais setores são os de bancos, energia, seguros e saneamentos, que são os setores que eu mais invisto, apesar de eu também ter um pouco de commodities. Então é interessante definir uma porcentagem ali que você vai querer em cada setor, essa porcentagem podendo variar no decorrer do tempo, da mesma forma que o seu conhecimento vai avançando. O que não pode acontecer é você variar ela sempre porque uma outra classe de ativo está mais badalada no momento, e aí você tem de sua carteira. Isso não é algo saudável e algo que é sustentável no longo do tempo. Então é interessante prestar bem atenção quando você modificar ali a porcentagem para cada setor de ações, o porquê que você está tomando essa decisão. E a partir do momento que a gente define, a gente vai para os mesmos filtros dos fundos imobiliários. Então agora a gente analisa ali quais são os ativos de cada setor, a gente tem que estudar eles. Aqui nós temos alguns exemplos, e quando se trata de empresas, é muito mais fácil de talvez vincular com algo do nosso cotidiano.
Os fundos imobiliários, eles seriam os imóveis, são imóveis físicos. Mas quando a gente para e analisa ali um código, um ticker que a gente chama, como por exemplo tinha alguns lá, talvez é difícil de você, só com o ticker, entender como que seria o fundo imobiliário. Porque na verdade o fundo imobiliário investe em vários imóveis. Você consegue entrar nesse fundo imobiliário em alguns sites e você consegue encontrar esses imóveis pela internet. Mas no caso das ações, só pelo nome já é muito mais fácil de vocês identificarem. Então aqui a gente tem, por exemplo, nos bancos, o ticker ITUB3. Esse ticker se refere a ações do Itaú, do Banco Itaú. Nós temos também Banco Bradesco, Santander, temos também o Banco do Brasil ali que está como segundo e vários outros bancos também. Da mesma forma a gente tem várias empresas aqui de cada segmento. E aí é interessante fazer um filtro, estudar e ver quais são as melhores. Essas aqui não são as únicas, tem muito mais empresas na Bolsa de Valores. É interessante filtrar as melhores ali que façam sentido. É bom sempre ter em mente que é necessário estudar os ativos. Da mesma forma que quando você faz uma compra, você analisa o produto, quando você vai colocar o seu dinheiro em algum tipo de investimento, você tem que entender no que você está investindo. E além disso, nós temos também exterior. No exterior a gente tem ali ações, REITs e stocks. Muitas pessoas, quando investem no exterior, focam ali nos ETFs, principalmente no VOO, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas também a gente tem stock e REITs, que pode ser interessante. Stocks seriam basicamente as ações que nós temos no Brasil, e os REITs seriam similares aos fundos imobiliários. Eles não são 100% como os fundos imobiliários, porque são empresas também, eles conseguem se alavancar, mas são similares, você está investindo no mercado imobiliário. Então a gente tem lá nos Estados Unidos empresas como Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, várias empresas que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. E é possível investir em todas elas também, ou por uma corretora brasileira ou diretamente nos Estados Unidos. Eu aconselho sempre diretamente nos Estados Unidos, faz mais sentido para mim por essa questão de também ter um dinheiro fora do país, algo que investindo por corretoras brasileiras você não conseguiria, mas de início muitas pessoas, muitos investidores às vezes começam aqui no Brasil mesmo. Você vai ter o ganho da valorização ao longo do tempo aqui também, só não vai ter a valorização do dólar em si e também não vai ter o dinheiro fora do país. Mas é possível investir nesses ativos do exterior a partir de BDRs aqui nas corretoras brasileiras. Então, basicamente é isso. A ideia da estruturação da carteira é que você tenha um norte para como fazer os aportes. É muito comum pessoas que muitas vezes começam a investir e se perdem no meio do caminho. Em algum momento não sabem o que fazer, o que comprar, se vende uma empresa ou um fundo imobiliário, acaba tendo uma variação no seu valor ali, no seu preço de mercado, e os investidores já começam a ficar desesperados no sentido, opa, devo vender, devo comprar. Se você conhece muito bem, estudou o que você está investindo, você tem uma diversificação, uma estruturação na carteira, você definiu porcentagem para classes de ativo, você definiu dentro dessas classes de ativo quais são os setores que você vai ter, você definiu qual vai ser a quantidade. Aí sim você tem um norte para saber, a partir do preço dos ativos, é claro, tem que fazer uma análise de valuation para ver os que estão melhores naquele momento, mas a partir do valuation você vê se entra ou não. Acontece inclusive de alguns casos, algumas empresas, fundos imobiliários em geral, estarem baratos e você acaba não comprando porque você já está muito exposto àquele ativo. Isso é completamente comum. Então a diversificação e a estruturação é extremamente importante para te guiar, principalmente para quem está começando. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como que funciona essa parte de estruturação da carteira. Eu espero que tenha sido muito produtivo e que vocês consigam tomar as melhores decisões. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.